Para Spinoza, a realidade é uma substância, é algo estático. E para demais pensadores também. Para Hegel, por outro lado, a realidade é algo em movimento, é algo em processo. Por isso Hegel diz que a realidade é sujeito, é espírito. Desde a antiguidade, a ideia da realidade era assumida como algo estático, estável e permanente, porque partia-se da ideia central do essencialismo. E o princípio que predominava na época era o princípio da identidade. Defendia-se assim a ideia da verdade a partir do essencialismo, da ideia daquilo que é eterno, imutável e universal. Com Hegel e com a sua dialética, deixa-se de lado o princípio da identidade e assume-se, assim, o princípio da contradição. Mas não a contradição dos contraditórios, mas dos contrários. Tudo está se tornando, se transformando. Por exemplo, não existe uma ideia fixa de homem, mas ele é um vir a ser, um tornar-se. Isso já está presente na filosofia de Heráclito. Hegel, a partir da sua dialética, assume essa postura então dos contrários, da contradição, e não mais da identidade, da verdade estática, mas sim da verdade em movimento, em processo. Para esclarecer melhor essa postura hegeliana, podemos citar um exemplo na biologia. Na biologia temos a figura de Linneu. Linneu defendia uma biologia de museu, uma biologia estática, essencialista. Por outro lado, temos a biologia de Darwin, que era evolucionista. Portanto, a biologia de Darwin era anti-essencialista. Hegel também é anti-essencialista. Para Hegel, nada é estático, nada é imutável. Tudo está se transformando, tudo está em movimento. E isso está presente na sua grande ideia da dialética. Voltando a Linneu. Linneu defendia a biologia de museu. Qual o significado disso? Por exemplo, o biólogo ia para a natureza e encontrava uma ossada X. Ia para a sua casa e colocava isso no seu museu, na gavetinha X. Voltava para a natureza e encontrava uma ossada Y. Então ia para o seu museu e colocava isso na gavetinha Y e assim por diante. Então tudo era estático para Linneu. Tudo, a partir da sua taxonomia, existiam certas essências que eram estáticas, que não eram mutáveis, mas eram imutáveis. Então, para Linneu, existe assim a teoria do essencialismo. Por outro lado, Darwin rejeita essa postura essencialista. Saindo da biologia e voltando para a filosofia, isso fica muito claro na filosofia ocidental. Desde os gregos se preservou muito a ideia da verdade como algo eterno, imutável e universal. Portanto, vemos claramente aqui a ideia do essencialismo presente na filosofia tradicional. Um autor que critica muito isso, além de Hegel, é Nietzsche. Nietzsche também tenta criticar essa leitura racionalista do mundo ocidental desde Platão. Isso também Hegel faz com a sua dialética. Então Hegel defende muito mais o princípio da contradição do que do princípio da identidade aristotélico. Diz Hegel no livro Fenomenologia do Espírito o seguinte: o botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta, do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso seraí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente necessários. É essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo. Nesse trecho que acabamos de ver, Hegel quer captar em sua filosofia o movimento dialético da realidade. Assim como um botão precisa desaparecer para que a flor surja, e a flor desaparece para que surja o fruto, da mesma forma, todas as coisas passam por um processo dinâmico de transformações que leva a uma síntese superior. Em suma, gostaria de destacar que para Hegel, a totalidade,
O todo não é algo estático, parado. Não é uma essência que não se transforma. Mas é tudo que existe está em constante transformação, em constante vir a ser. Por isso, Hegel refuta o princípio da identidade, que defende a teoria do essencialismo, e Hegel assim defende a teoria do princípio da contradição, que mostra que tudo está sempre se transformando. E isso está presente na sua dialética.